Eu não contava com isso, porque eu estava no meio do livro e minha mentora falou assim: "A gente vai escrever o último capítulo agora". Mas eu tô aqui numa ordem. Não, é Vai que lá. nós vamos te ajudar agora e vamos te ditar um texto. E Isso. esse texto que você deixou, né, foi ditado por um espírito falando sobre a necessidade dessa evolução. O Isso. que Jesus faria? O que Jesus faria? Você acha que ele ia escolher a FEB, a Igreja Católica, os evangélicos, o ateu? Sim, é um Ele ia escolher o caminho. Sofredor. sofredor. A gente está no caminho. Estivesse onde eu também acredito muito, eu É por isso sou que altamente positiva. eu precisei de muita coragem para escrever esse capítulo e tantos outros que estão aqui Isso dentro, aí. E porque eles são essa capítulos audaciosos, né? audaciosos. Essa obra, ela é um empurrão para tudo isso, para falar assim, gente, vamos unir as mãos, vamos abrir as portas. E como eu falei, vem na casa de oração, que lindo você ir em todas as congregações. Já pensou um dia a gente ter na nossa casa de oração, nos centros espíritas, os padres indo falar? Sim, sim. E a gente poder ter também espaço para ir falar. Eu acredito que é Somos isso. todos um só, né? Todos filhos de Deus, todos parte de Deus, Deus DNA de Deus. DNA de Deus nunca separaria a gente, Sim. ainda mais por religião ou por convicção. Tanto que eles te buscaram, a cética das céticas. Sim. Eu imagino que eles olharam lá de algum lugar, lá do nada, né? Isso a gente chama do mundo espiritual do nada, porque a pessoa fala, Ai, do nada. Do nada o livro aconteceu, né? Eles ficaram quantas vidas te preparando. E aí eu falo assim, que eles olharam do nada, olharam a Shirley Venâncio e falaram, ela está preparada. A única que não sabe é ela. Primeiro ela vai saber e daí ela vai contar para o mundo que todo mundo está preparado para dar esse despertar. Sim. E complementando aquele assunto anterior que a gente estava falando das palestras, né? Hoje eu tenho tanto a agradecer a tantas pessoas, sabe? As pessoas que deram oportunidade lá no início. Lá no início. É que eu vivi tanta coisa em 4 anos. Sério, nesse último 1 ano mesmo, Suzy. Só agora em 2025, né? Sim, eu lembro que eu vim para São Paulo, peguei ônibus de madrugada, parcelei a passagem 12 vezes, sabe? Trouxe lanchinho, tudo para vir para cá, para conseguir esse espaço aqui. E aí conversei com uma pessoa e ela disse, eu vou ler teu livro primeiro. E ela leu meu livro e me chamou. E essa pessoa me trouxe uma oportunidade, porque através desse primeiro centro espírita, eu conheci uma outra pessoa que indicou e outra que indicou. E hoje, São Paulo, quem diria, né? São Paulo e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, são os 2 estados e cidades, né, que eu mais tenho trabalho em centros espíritas. Isso graças às pessoas que se comprometeram com a missão, né? E vou em casas que são universalistas, que estudam a doutrina, né? A orientação que eu recebi, e entendo também porque minha alma sabe, né? Que o meu compromisso é com a filosofia de Allan Kardec. Então, que é maravilhosa. Ir em casa que estudem a filosofia, né? Mas tem casas que são universalistas, que estudam filosofia, que não são federadas. Onde estuda Allan Kardec, eu estou. Isso é maravilhoso. Você vê que eu falei, nossa casa de oração, a gente estuda como não estudar. Sim. Essa é a questão, porque é uma codificação tão maravilhosa que, assim como ele não criou o Espiritismo, Jesus não criou o catolicismo ou o cristianismo. Sim, e vamos trazer um assunto que eu acho lindo, assim, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, fala que o Espiritismo é a continuação da evolução da humanidade. Quando eu comecei a estudar o Evangelho e fui vendo a riqueza disso, eu falei, gente, eu não tinha entendido isso, que nós vivemos o cristianismo e agora é o momento em que a humanidade começa a estar preparada para viver a humanidade, não é o espírita, a humanidade, a viver o espiritismo, que é essa compreensão de que todos nós, de todas as religiões, somos seres espirituais, vivendo essas experiências materiais para evoluir. Isso, e cada um no seu cercado. Sabe o que eu penso também? Eu acho isso tão bonito. Por exemplo, os muçulmanos são 2 bilhões. É a maior religião. A maior congregação é cristã, a maior religião é muçulmana. 2 bilhões. Os 2 bilhões estariam errados ou não fariam parte do mesmo Deus porque não estudam Kardec, não estudam o Novo Testamento? É isso que eu penso. Eu falo assim, mas gente, tem algo estranho. Porque 2 bilhões de pessoas, tem que ter um fundamento para que elas se reúnam ao redor daquilo que elas acreditam, do Deus que elas acreditam, desde que você seja uma pessoa boa. Então lá também tem muito para abrir, para eles mostrarem para nós o mundo deles e permitirem que a gente mostre o nosso mundo para eles. Essa troca, Shirley. Você sabe que eu tô numa fase apaixonada pelas obras de Hermance Dufour.
que é Ah, esse espírito, tá? Porque eu descobri agora, então eu tô assim a devorando, gente estudando. fica maluca, né? E por que que eu tô trazendo isso de novo? Porque ela fala de uma forma tão esclarecedora, ela nos instrui, né? Porque um espírito tá lá com uma visão expandida, nos instrui de uma forma tão esclarecedora sobre o quanto que é importante a gente compreender que somos todos um só e que a necessidade da gente expandir o nosso olhar, ok, mas o que eu quero chegar é o ponto que ela traz. O ser humano está doente e a doença é o egoísmo. E ali ela ramifica o egoísmo, o que que é? Necessidade de que eu estou certo, necessidade de que só o meu é bom, necessidade de que eu não acredito em nada, mas nem conheço. Né? Não, isso não existe, Isso. mas você nem conhece para dizer que não O que existe, me né? dói é isso, é E pensar uma que... necessidade de ter sempre razão. Então isso faz com que você não expanda o seu olhar, né? Então assim, eu gosto de ouvir tudo de todos porque pega um pouco daqui, não, isso não faz sentido para mim. Ok, mas eu ouvi, eu respeitei. Não, Né? e você vai juntar elementos cada vez mais para as suas palestras e para os próximos livros. Você está sendo usada como veículo. E esse veículo ele tem que ser o mais cola possível, né? O que mais une todo mundo e não que segrega. Sim. E ontem, conversando com uma grande amiga, eu falei assim, nossa, Deus ele é tão... A sabedoria divina, né, de divindade, espiritualidade, ancestralidade, anjos, mentores, é tão especial, tão estratégico, que eu acredito que não deva ser em vão eu ir de centro espírita em centro espírita. Não. Porque eu tenho que levar, eu me comprometi, aceitei esse presente de Deus, né, de levar a palestra em maior número de centros espíritas. Então eu vou... Até porque o Brasil tem uma congregação Sim. de milhares. Quando eu disse esse sim, Suzy, lá atrás, 3 anos, eu não tinha ideia do que vinha pela São frente. milhares de centros Não tinha ideia. espíritas, não estamos falando de 10 Sim, mil. e fora do país também, É né? muito. Porque E essa ir de pregar proliferação. é por todo mundo. É. Então eu não me limito ao Brasil, Não. porque o Brasil já é o país mais espírita, né? É. Então a gente tem que levar isso para outros países também. Mas por que que eu estava falando isso? Porque quando eu disse que eu iria levar de centro em centro espírita, eu não imaginei a experiência que eu vivo conhecendo a prática, a cultura de cada casa. Então eu conheço um centro espírita de 10 cadeirinhas lá no interior de uma cidade e que tem uma energia, um trabalho, uma fé e práticas diferentes. Visito um centro espírita que conheço que fazem quiropraxia para os pacientes. Isso é o que eu estou falando, não se prender a um ponto, é a amplitude disso. E conhece o centro espírita que tem trabalho de cromoterapia, outro centro espírita que só não, né? Que grandiosamente estuda a codificação da passe. Então, eu acredito que essa experiência ela é enriquecedora para que a gente possa perceber o quanto que é ampla a forma de trabalhar o amor que Jesus nos pede. Né? E uma coisa que me veio de falar agora, eu vi uma experiência num centro espírita lá em Coimbra, em Portugal, que eu falei assim, meu Deus, como que eu não teria vindo aqui? Porque eu falei, como que eles fazem tudo isso? Olha, como que a gente se limita dizendo, como é que eu vou ajudar a comunidade? Isso. Né? Como é que o pessoal da minha comunidade não se motiva? Lá, eles criaram um mercado para as famílias com situação de vulnerabilidade. Diferente de lá entregar uma cesta básica, eles dão a oportunidade para essas famílias entrarem e poderem escolher o que elas querem comer. E na hora que eu vi que a intenção era que eles tivessem o direito também de escolher. Nossa, e não... me arrepia a alma por dentro. Eu me emocionei tanto que eu olhei assim, tá, e por que a intenção desse mercado? Eu entrei no mercadinho, tem foto lá, né? Porque a gente não queria entregar a comida, a gente queria que ele pudesse aqui pegar o biscoito que ele quer comer, a criança, pegar o trigo que tá precisando, e ele tem um X valor tal, né? E eu falei, e de onde nasceu isso? Tem a foto do Divaldo inaugurando. Você viu? Que coisa né? mais E quanta coisa a gente pode criar e fazer, né? Para contribuir. E sair um pouco do... Ser criativo também. Ser né? criativo. E Celindo, o que mais te causava ansiedade antes de tudo isso? Qual era a doença? A minha ansiedade era de fundo emocional. Na verdade, a ansiedade é uma patologia de fundo emocional. E eu convivi por longos 11 anos com ansiedade, começou com 8 anos, depois estendeu, com uma ansiedade emergencial.
Só que eu não sabia que eu era Desculpa, eu vou doente. pedir Opa, se você perdão. pode, só Eu não pra sabia. voz ficar boa. Perdão, obrigada. Imagina. Eu não sabia que eu tinha ansiedade, né? E a ansiedade, no meu caso, eu descobri através da terapia semanal, já tomava medicamento, fazia tratamento psiquiátrico, que foi necessário, né? Claro, Eu descobri que sempre. os meus traumas, eu tinha muito trauma, feridas emocionais, e eu não sabia. E numa sessão de terapia, a psicóloga perguntou assim, sua avó, como que era a sua relação com a sua avó? Eu falei, minha avó era uma pessoa muito boa, a gente era bem próxima, o nome dela era Júlia. E fui me conectando ali com a minha avó, falando com ela. Qual foi a cena mais marcante que vocês viveram juntas? Eu não lembrava, minha avó havia falecido há muito tempo, né? Mas não lembro. Tenta buscar a cena mais impactante. Suzy. Eu não sabia que estava guardado numa gavetinha aqui no meu subconsciente. A minha avó me disse o seguinte, e eu fui falando pra ela algo que eu não sabia e descobri naquela sessão de terapia. Minha filha, a tua mãe tem uma doença muito grave. Tu já é uma mocinha, tu já tem 5, 6 anos, precisa ajudar a avó a cuidar dela. Ela sofre dos nervos. Ela tinha esquizofrenia, né? Então a avó vai te dizer que tu não pode chorar na frente dela, que tu não pode dizer que tu tirou nota baixa e brigou com o amiguinho na escola, fazer de tudo pra não ficar doente, porque ela não pode se incomodar. Sabe o que acontece se ela se incomoda? Ela vai amarrada numa camisa de forças, numa ambulância, uma criança de e vai 5 ficar anos. muito tempo longe de ti. E aí a pergunta é, como que essa criança se tornaria um adulto saudável se ela entendeu aos 5 anos que ela não podia se expressar? Que ela tinha que engolir o choro, que ela tinha que ser mãe da própria mãe. E aí nessa sessão eu fui falando pra terapeuta e enquanto eu falava foram caindo fichas. Eu falei, nossa, então por isso que eu sempre chorei sozinha, por isso que eu cuidava de amigos, namoro, trabalho, chefe e não cuidava de mim. E eu falei pra terapeuta, então eu posso chorar. Ela, sim, você pode chorar. E aí comecei o meu processo de cura, né, que era emocional. E ao longo da vida, eu fui sendo muito autoexigente também com as minhas cobranças, trabalhando no varejo, né? Isso também me adoeceu muito a mente. Ah, sem dúvida, Sim. se a gente não souber equilibrar a mente, te leva para um lado de uma escravidão tal. E esse é o mundo, principalmente o mundo corporativo, né? Ele é sugador. Ele é escravagista e sugador, se você deixar. Porque ele é bom. Eu fiquei 44 anos nesse mundo. Sim, só que eu amava também. É isso que eu ia falar. É ruim, Suzy? Não, fez tudo que eu tenho na minha vida. Mas saber equilibrar para você não ficar doente emocionalmente é muito importante. Eu não tinha essa consciência, né? Na época eu não Quem tinha. tem? Você tá aqui para ensinar a gente. Você tá aqui para ensinar a gente.